Prezado irmão, prezada irmã, hoje é um dia de contrição, um dia de reflexão, um dia de silêncio, de jejum, de oração. Não é um dia de luto, não, mas um dia em que nós lembramos que Cristo precisou enfrentar a morte para pagar o preço da nossa vida. Cristo precisou vencer o mais cruel dos inimigos para que nós pudéssemos ter esperança. Eu quero saudar a você com as palavras bíblicas de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, onde está escrito: a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Ele vai voltar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Ele vai voltar. Foi no Calvário que Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é Faça a leitura do Evangelho de Lucas, o capítulo 23, versículos 33 até o 43. Quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali crucificaram Jesus e junto com ele os dois criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Então Jesus disse: Pai, perdoa esta gente, eles não sabem o que estão fazendo. Em seguida, tirando a sorte com dados, os soldados repartiram entre si as suas roupas. O povo ficou ali olhando, e os líderes judeus zombavam de Jesus, dizendo: Ele salvou os outros, que salve a si mesmo se é de fato o Messias que Deus escolheu. Os soldados também zombavam de Jesus. Chegavam perto dele e lhe ofereciam vinagre e diziam:
se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo. Na cruz, acima da sua cabeça, estavam escritas as seguintes palavras: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus dizendo: Você não é o Messias? Então salve a você mesmo e a nós também. Porém o outro o repreendeu dizendo: Você não teme a Deus? Está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa. Por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Então disse: Jesus, lembra de mim quando o Senhor vier como rei. Jesus respondeu: Eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Esta é a leitura da palavra do Senhor. A cena da paixão e morte de Jesus Cristo é recontada, relembrada, revivida por milhares, ou talvez poderíamos até dizer por milhões de vezes. E ainda assim, ela nos emociona e nos toca. Um homem inocente sendo executado numa cruz de forma tão cruel e injusta. E este homem, abandonado pelos seus companheiros, zombado pelos seus algozes, odiado pelo seu próprio povo, enfrenta esta morte cruel, sem queixas, sem lamúrias, sem reclamações. Ao contrário, em meio a tudo isso, ele ainda ora pelos seus malfeitores e lhes dirige palavras de amor, de perdão. Tudo isso, mesmo que ouçamos ano após ano, mexe conosco. No entanto, a morte de Jesus Cristo não é apenas uma história tocante e emocionante. Este evento divide a humanidade em dois grupos distintos e bem definidos. Os que creem e aceitam a morte de Cristo como expiação pelos pecados de toda a humanidade, e os que não creem e negam assim o mérito do seu sacrifício. Já lá na cena da crucificação, isso está muito evidente na figura daqueles dois malfeitores que foram crucificados, um de cada lado de Jesus. Enquanto um debocha e ridiculariza Jesus Cristo, o outro se achega a Ele em fé. No diálogo entre este segundo malfeitor e Jesus, nós temos uma mensagem que é extraordinária. O malfeitor, ele faz o seu pedido: lembra de mim quando o Senhor vier como rei. E Jesus lhe responde: hoje você estará comigo no paraíso. Caro irmão, eu gostaria de motivá-lo a imaginar-se dentro desta cena. Coloque-se no cenário da crucificação de Cristo, mas não como um mero espectador ou como um observador. Não. Sabe onde eu quero motivar você a se colocar? Na cruz de um dos malfeitores. Sim, pendurado numa das cruzes ao lado de Jesus. Coloque-se no papel de um destes malfeitores. Afinal de contas,
este é por mérito o nosso lugar. É por mérito o meu lugar e também o seu. Não é apenas o lugar dos assassinos, dos estupradores, dos ladrões. Lá também é o meu lugar. E a minha condenação seria absolutamente justa. Diante de Deus, eu nada mais sou do que um malfeitor. Assim todos nós somos perdidos pecadores. A nossa sentença é a morte eterna. Imaginando-se nesta cena, nesta posição, nesta condição, qual seria a sua reação? Talvez reclamaria. Talvez, ainda que não tivesse mais jeito, procuraria se defender ou se justificar, declarando que essa condenação seria injusta e imerecida. Talvez estaríamos praguejando, xingando a todos e a tudo. Talvez estaríamos desesperados diante da morte iminente. Ou talvez fazendo a única coisa sensata a se fazer naquela situação, reconhecendo a nossa culpa e o mérito do nosso castigo e dirigindo-se humildemente a Jesus com um pedido de misericórdia e de compaixão. Querida irmã, querido irmão, somente quando tivermos entendido que aquele malfeitor condenado na cruz recebeu de Jesus o presente da salvação unicamente por causa da sua fé, somente então é que teremos entendido, compreendido o que é a maravilhosa e imerecida graça divina. Aquele malfeitor não teve tempo de reparar os seus erros. Aquele malfeitor foi condenado à cruz porque realmente era um criminoso. Mas agora ele não poderia reparar ou corrigir as suas atitudes. A sua sentença, a sua punição já estava dada. E lá na cruz, pouco antes dele morrer, ele encontra a salvação. Jesus lhe garantiu: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O outro malfeitor, ele teve a mesma oportunidade, porém, ele não conseguiu crer e morreu sem Cristo. E você? Conseguiu se imaginar na cena da crucificação? Sentiu os pregos atravessarem as suas mãos? Sentiu a dor nos braços, tendo que suportar o peso do seu corpo? Conseguiste clamar a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Se assim for, então a morte de Cristo terá valido a pena. Assim, a crucificação de Jesus não será apenas uma história tocante e emocionante, mas será um fato decisivo na sua vida. Lembre-se sempre, se no mundo inteiro não existisse mais ninguém além de você e de Jesus, ainda assim ele teria morrido só por causa de você. Jesus não morreu por multidões, mas morreu por cada um de nós individualmente, pessoalmente. Eu finalizo essa reflexão com as palavras de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que nos diz: eu fui morto com Cristo na cruz.
Assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo é que vive em mim. E esta vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se deu a si mesmo por mim. Amém. Vamos silenciar em oração. Gracioso e eterno Deus, queremos te agradecer pelo teu imenso amor. Amor que pagou o preço de nossa culpa. Em meio às desesperanças do mundo, não permita com que nos percamos na incredulidade. Ajuda-nos a crer na tua salvação. Isso te pedimos em nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu quero me despedir desejando-lhe a paz de Jesus Cristo. Faço também o convite para que você assista o vídeo do Domingo da Páscoa.
do domingo da ressurreição. Domingo, 9 horas, estará na página do Facebook da Paróquia de Schroeder. Esta Semana da Paixão, ela nos é bastante diferente, é verdade. Talvez até estejamos um pouco incomodados de não podermos nos reunir. Mas lembremos que o amor de Deus e o preço pago pela nossa salvação ainda é o mesmo. Cristo entregou-se à morte por mim e por você.